Oi pessoal, vamos para mais um vídeo, este sobre representação de planejamento, e nós vamos trabalhar com pregas, plissados, babados e franzidos. A gente inicia desenhando uma forma simples para a saia. E depois, na barra, é que a gente vai detalhar o movimento da linha das pregas. Então, observem bem como é que eu faço esse desenho. E abaixo eu vou fazer outra representação maior para que vocês percebam como é que é essa linha de movimento. Depois que eu faço essa linha, eu venho com linhas verticais, seguindo a forma da saia, ou seja, elas vão ficar um pouco curvas e eu posso subir de baixo para cima ou descer de cima para baixo, contanto que sempre pegue numa das curvas da linha de baixo que eu desenhei. Aqui do lado eu vou fazer uma outra representação da mesma saia, mas com um pouco de movimento, como se ela tivesse pego um vento, para vocês verem como que faz mais ou menos a abertura dessas linhas das pregas, porque no primeiro desenho eu fiz mais regular. Nesse segundo aqui eu quero fazer de uma forma que vocês entendam mais ou menos esse movimento que as linhas vão fazendo à medida que a saia vai se movimentando. A saia plissada, eu fiz ela mais comprida, mas também partindo de uma forma básica da saia, uma forma simplificada. E também na base, na barra dela, abaixo, eu vou desenhar essas formas mais dentadas, mais triangulares, para que a gente possa proceder o desenho das linhas a partir delas para cima, e elas são linhas bem mais próximas umas das outras. Então quero que vocês prestem bem atenção para onde eu vou ligando. Em alguns momentos a gente erra, viu? Não se preocupem, porque meio que confunde pela proximidade, elas são tão perto uma da outra que às vezes a gente confunde para onde a gente está levando a linha. Mas o importante é que fique a ideia do plissado. Aqui eu vou detalhar um pouco mais, tanto o desenho da barra das pregas, quanto do plissado, para vocês perceberem com mais detalhes como é que fica a barra de cada um. Já aqui no movimento do babado e do franzido, elas não são regulares, como nas pregas e no plissado.
Aqui o volume é acumulado de forma mais orgânica, então vocês podem fazer o desenho de forma mais irregular. Lembrando que na barra vocês vão trabalhar bastante com aquelas curvas em S que a gente fez no caimento do tecido que a gente estudou anteriormente. Para representar o sombreado, nas partes, nas dobras mais regulares, a gente pode escolher um dos lados, né, e ir passando a parte mais escura na dobra, na linha da dobra, mas sempre pensando qual é a parte que vai ficar por baixo e qual é a parte que vai ficar por cima. Então, na parte que fica por cima, você deixa mais claro, e na dobra que fica por baixo, você coloca um pouco mais de sombreado. Você pode trabalhar, se você quiser que fique mais escuro, você faz primeiro as linhas, a pintura com o lápis 6B e depois vai subindo com esse fuminho. Nesses desenhos eu trabalhei mais em cima e depois na barra. Trabalhei perto do cós e depois eu desci e coloquei mais sombreado na barra para dar mais uma sensação, a sensação de volume. Na saia plissada é um pouco mais complicado fazer o sombreado, porque as linhas são mais próximas umas das outras. E a gente tem que pensar também na forma triangular dessa prega. A partir de pensar isso é que a gente vai marcar a linha que a gente quer que fique mais escura. Mas é óbvio que se a gente for observar numa situação real, essa mesma linha pode ter constantes e inconstantes formas de sombrear. Aqui, como é um exemplo que eu estou criando, eu vou fazendo mais ou menos uma ideia mais regular de sombreado. E vou mantendo também a ideia de fazer mais escuro perto do cós e na barra.
Aqui na saia que tem babado e franzido, como ela tem um movimento mais orgânico, eu vou sombreando de forma mais irregular. Vou pensando em qual dessas partes franzidas aqui eu quero que fique mais escura, qual que eu quero que fique mais clara. E vou ajustando essa luminosidade, sempre colocando mais escuro na parte de cima também e um pouco na base. Percebam que, apesar de ser irregular, eu vou montando meio que sombreados em formato de cone, né? Porque aí já fica mais próximo do que a gente viu. Aqui no babado eu vou tentando respeitar o que eu acho que está mais à frente e o que eu acho que está mais atrás. Então, à medida que a dobra vai ficando mais atrás da outra, eu vou escurecendo cada vez mais essa dobra. Então, a gente vai seguindo essa ideia. O que está mais abaixo a gente escurece mais e o que está mais para cima a gente deixa mais claro. Aqui eu finalizo sempre lembrando que as linhas devem ficar bem apagadas e a gente deve dar ênfase à tonalidade de sombreado.